Nesta edição do Assunto É, estamos falando de inteligência. E ao tratar desse tema, não podíamos deixar de lado a inteligência artificial. Você sabe o que é? Eu acho que algum ramo da ciência que estuda as inovações tecnológicas. Acho que alguma coisa nesse sentido, não tenho certeza. Seria a inteligência das máquinas, mas sempre manipulada pelos homens, né? Que seria a inteligência, sei lá, dos computadores. São os robôs, os computadores, máquinas. Inteligência artificial seria aquilo que substitui a mente humana. Ele faz numa máquina pensar como uma pessoa pensaria na vida real, em atitudes a ser tomadas, em decisões, em cálculos, em qualquer coisa específico de algum momento que ele é programado para isso. Quando se fala em inteligência artificial, a impressão que temos é que estamos nos referindo a máquinas tão ou mais inteligentes que o homem, o que de certa maneira não deixa de ser verdade. Olha, definir inteligência artificial, assim, de uma forma bem precisa, é um certo desafio, né? Mas a gente pode entender a inteligência artificial como uma das áreas, eu vou situar da computação, embora ela envolva pessoas que não trabalham só com computação, que ela procura construir artefatos, podem ser programas, esses artefatos, sistemas computacionais, sistemas que têm componentes físicos, que realizam coisas, vamos dizer assim, que quando um ser humano as realiza, nós consideramos que requerem inteligência. Então, por exemplo, a gente associa um bom jogador de xadrez, um campeão de xadrez, a uma pessoa inteligente, não é isso? A gente associa um bom médico que faz diagnoses em alguma área, faz diagnósticos, né, em alguma área, como sendo uma pessoa que tem inteligente ou pelo menos que tem conhecimento. Então, digamos que a IA, seria a abreviatura que a gente usa para a inteligência artificial, ela teria esse objetivo, né, de construir sistemas, artefatos, dispositivos que realizam tarefas, né, ou que têm capacidades que nós associamos à inteligência humana. Ao contrário do que se possa imaginar, a pesquisa em torno dessa área é bastante antiga. Os primeiros estudos começaram na década de 1940. O objetivo era encontrar funcionalidades para o computador, que ainda estava sendo projetado. No final dos anos 40, já alguns artigos mais teóricos, e na década de 50 isso se consolidou, né? Em 56 foi feito um grande congresso envolvendo as pessoas interessadas na área, e foi aí justamente quando se cunhou o termo inteligência artificial, em 56. Então é dessa época. Eu não sei se você se lembra, talvez não, né? Eu também na época estava nascendo, né? Mas na década de 50 e 60, o computador era chamado de cérebro eletrônico. Naquela época, os pesquisadores acreditavam ser possível a construção de máquinas capazes de realizar tarefas humanas complexas, como raciocinar. O homem nunca tinha construído uma máquina como um computador, que é capaz de ter um programa armazenado que realiza coisas que até então só os seres humanos faziam. Então, nessa época, havia um certo otimismo, né, entre, como eu digo, os pais da computação, de que seria possível, em algum momento, o computador ter capacidades que até então só o ser humano tinha. Nos anos de 1990, as pesquisas na área ganham impulso. O rápido desenvolvimento da informática e da computação permitem que novos elementos sejam rapidamente agregados à inteligência artificial. A inteligência artificial, ela, dessa maneira como os pais da computação imaginaram, ela na verdade não se realizou, né? Você não conseguiu realmente fazer máquinas com a inteligência equivalente à dos seres humanos. Mas ao longo das pesquisas que foram feitas, até pensando nisso, se desenvolveram muitos métodos, muitas técnicas que acabaram dando origem a novas áreas, né, da computação, da engenharia, né? Envolve criar um robô inteligente, consciente, envolve entender a nossa mente, né? E isso nenhuma área, né, nenhuma ciência conseguiu explicar ainda, né? Então, por exemplo, a física, né, a gente consegue explicar vários fenômenos, tem modelos, equações que explicam, por exemplo, a dinâmica de sistemas solares, galáxias e aglomerados de galáxias, por exemplo. Mas não existe nenhuma lei da física que explique o surgimento de uma pá, por exemplo.
certo? Então, isso está intrínseco à nossa mente. Então, entender a nossa mente seria a chave para criar, replicar, né? Isso de modo a criar um robô consciente e inteligente, né? Porém, a gente não tem nenhum conhecimento hoje, nenhuma ciência consegue de fato explicar o que é a mente, e a gente esbarra nessa falta de conhecimento. Embora a ciência da computação tenha desistido de replicar a inteligência humana, existem várias linhas de estudo em sistemas inteligentes, cada uma se dedicando a um aspecto específico do comportamento do homem. Existem linhas de pesquisa, pesquisadores no mundo que têm esse objetivo, né, de aplicação da IA do jeito que ela realmente foi criada, né, o termo criar uma inteligência artificial. Porém, né, devido a essa dificuldade, né, inerente aí, que a gente tem falta de tecnologia, falta de conhecimento, né, então a grande maioria dos pesquisadores hoje utilizam essas ideias, aí, por exemplo, as redes neurais, né, que simulam alguns comportamentos do cérebro, né, como ativações de neurônios, disparos de neurônios, né, e através desses modelos, né, a gente simplifica o modelo matemático, né, e através deles a gente pode, por exemplo, fazer reconhecimento de padrões, por exemplo, fazer reconhecimento de placas de veículos, reconhecimento de impressões digitais e tudo mais. Por exemplo, através de uma rede neural. É uma aproximação matemática do nosso cérebro, mas está muito, 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 muito longe de representar de fato o que é o cérebro, né? O que é a consciência e o que é a mente, né? Eu penso, logo existo. Tema bastante recorrente na ficção científica, a inteligência artificial está presente em livros, desenhos animados e filmes. Histórias que geralmente falam da ameaça das máquinas se tornarem inteligentes ao ponto de dominar o homem e o planeta. Será que corremos esse risco? Com cerca de 20 anos trabalhando na área, o professor Juan, da Faculdade de Engenharia da Computação, diz que, pelo menos por enquanto, não corremos o risco de sermos subjugados por máquinas pensantes. Esses computadores com essas capacidades aí que aparecem nesses filmes aí são pura ficção científica hoje, e acredito que por muito tempo. Mas isso já se fala também há muito tempo, né? O Isaac Asimov tem aquele romance famoso, Eu, Robô, né? E vários outros autores famosos escreveram romances, né? Que depois alguns viraram filmes, né? Pensando nessa possibilidade. Mas já há um debate na comunidade, já desde longa data, digamos, décadas de 50, 60, mesmo 70, envolvendo cientistas de computação, filósofos, principalmente filósofos, né? Pessoas ligadas à ciência da cognição, né? Que procuram entender como é que funciona o cérebro humano, discutindo essa questão. Então, veja, há algumas pessoas que sustentam que isso é virtualmente impossível ou impossível porque a inteligência humana, na verdade, está associada também a alguma coisa que não é meramente de origem física, né? Acham que há aquele toque espiritual, digamos. Então, para essas pessoas é impossível, né? Isso não é possível. Agora, há pessoas que acreditam que não, que a nossa inteligência, que nós, na verdade, somos fruto do nosso corpo, do nosso cérebro, né? Então, essas pessoas acham que o dia que se entender suficientemente bem como é que funciona o nosso cérebro, o nosso corpo, você talvez consiga recriar artificialmente dispositivos que, em última instância, poderiam vir a ter capacidades muito próximas às nossas. Agora, isso hoje em dia é pura especulação, né? O fato é que, mesmo longe de ter a independência intelectual almejada pelos pais da computação, a inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Sistemas que fazem análise de perfil de clientes para concessão de crédito, é comum o uso, né, de sistemas desse tipo. Sistemas que fazem controle de aeroportos, né, aterrissagem, decolagem, disposição de aeronaves. Aquele sisteminha que foi para Marte, você lembra? Um robozinho, era um veículo, na verdade, que se deslocava mais ou menos sozinho. Envolve esse tipo de coisas. Esses sistemas que analisam grandes bases de dados de empresas, de bancos, de supermercados, que analisam textos na internet, na web, eles usam técnicas que, de alguma forma, foram derivadas a partir das pesquisas, né, da área de inteligência artificial. Jogos, né, a área de jogos, de games, né, esses games sofisticados, que tem personagens que parecem ter um comportamento de pessoas mesmo, né, que eles não executam só um roteiro pré-definido, né, dependendo da maneira como o jogador atua, eles se adaptam, né, se comportam de outra maneira. Alguns parecem até personalidades próprias, né. Esses são, de alguma forma, subprodutos das pesquisas nessa área. O reconhecimento de placa de veículos, por exemplo,
né, que é muito comum, né? Então um veículo passa pela câmera e aí você captura aquela imagem e através daquela imagem você extrai aquela placa e reconhece aquela placa, por exemplo, numa base de dados. Tem um sistema muito famoso que está aí sendo utilizado agora, que é um radar que a pessoa passa, né, e aí ele vai capturar a imagem e vai verificar na base de dados se a pessoa pagou o IPVA ou não. É isso aí. Ainda existe muito a ser estudado quando se trata de inteligência. Mas pelo menos uma coisa os pesquisadores já descobriram. O cérebro humano precisa ser constantemente estimulado para não atrofiar. Pense nisso. E essa edição do Assunto está acabando, mas você pode revê-la no canal da TV PUC Campinas no YouTube. Eu me despeço por aqui, a gente se vê na próxima edição. Até lá!